Bom dia, pessoal. 3 minutinhos para a galera acabar de entrar, tá?
E aí, pessoal, tudo bem? Espero que tenham passado um ótimo feriado. Para a gente entrar muito firme na nossa aula de hoje. Nossa aula é continuação a continuação da volumetria de complexação. Então, só para lembrar, a volumetria de complexação é aquela que envolve a formação de um complexo metálico. O que é um complexo? Um complexo, nós chamamos de complexo inorgânico, ou complexo organometálico. É quando a base de Lewis, ou seja, um ligante, pode ser neutro, pode ser carregado, ele com seu par de elétrons, ele faz uma ligação covalente do tipo coordenada com o metal. Então, ele é uma técnica utilizada para a determinação de íons metálicos em solução aquosa, e dá para você trabalhar com um monte mesmo de metal, fazer análise. O principal ligante utilizado em análise é o etileno diamino tetracético, conhecido como EDTA. O EDTA tem uma característica que ele tem 6 pares de elétrons disponíveis para fazer a quelação, ou seja, a ligação com o centro metálico ou com o íon metálico. Nós falamos da titulação do cálcio, né? Acho que foi o cálcio, usando o EDTA. Fizemos os cálculos do início, antes do ponto de valência, no ponto de valência, depois do ponto de equivalência. Você viu o formato da curva, que ela é muito parecida, né, com o pH da volumetria de neutralização, com o PAG ou PCL da precipitação, mostrando que aquela inflexão que acontece bem próximo do ponto de valência é devido à diminuição brusca ou aumento brusco da concentração de um dos íons na solução. Isso faz com que ali, próximo do ponto de equivalência, tenha essa característica. Antes de ir para os nossos indicadores, vamos falar sobre os agentes complexantes auxiliares. Por que ele é usado e quando ele é usado? Bom, ele é utilizado quando um metal, e se você for olhar a teoria dos íons metálicos, o íon metálico, quando você começa a aumentar o pH, ou seja, aumentar a concentração de OH-, muitos metais podem formar um sólido, ou seja, precipitar. É o caso do ferro 3, do ferro 2, do cálcio, do magnésio. Então, o que acontece? Existe a possibilidade da formação dos hidróxidos. Então, o metal, ele pode reagir e esse composto formado, ele é sólido. Então, como você vai titular uma solução onde o metal que ia reagir com o EDTA, ele pode reagir com o hidróxido formando um sólido. Se o complexo for mais estável do que o sólido, você pode até haver uma dissolução do sólido. Mas alguns não são. Alguns acontecem em pH muito baixo, em pH 6, pH 7, já começa a precipitação. Então, nós temos que usar o que nós chamamos de agentes
complexantes auxiliares. O que o complexante auxiliar faz? Ele protege o metal. Ele não deixa que o metal forme o hidróxido. Então, ele forma um complexo também. Ele forma um complexo com esses agentes auxiliares. Um ótimo agente auxiliar, muito utilizado, é a amônia. Então, você colocando amônia, ou seja, no seu meio aquoso tendo amônia, forma-se um complexo forma-se um novo complexo com exatamente a amônia, que é o agente complexante auxiliar. Esse complexo, ele ajuda a proteger a formação do hidróxido. Então, ele fica disponível para reagir, por exemplo, com EDTA. Então, esses que são os agentes complexantes auxiliares. Você coloca, nesse caso aqui, amônia. Amônia, o nitrogênio, tem aquele par de elétrons disponíveis para interagir com o centro metálico. Ele interage com o centro metálico, forma um complexo auxiliar, ou seja, esse complexo aqui protege da reação, por exemplo, com o hidróxido. Perguntas, entenderam? Ô Luiz, mas isso vai influenciar em quê? Na hora de fazer aqueles cálculos da curva de titulação. A diferença só que quando você usa esse tipo de agente auxiliar, nós começamos a precisar utilizar o chamado fator beta no nosso cálculo. Ou seja, lembra, tinha a constante de formação. Para achar a constante de formação efetiva, eu pegava a constante de formação e multiplicava por um fator alfa-4. Para que serve o alfa-4 mesmo? Para fazer aquela correção em função do pH. Se eu utilizo o agente auxiliar, em vez de trabalhar com a constante efetiva linha, eu trabalho com as duas linhas. Oi, Lohane. Eu ia perguntar por que eu não quero que forme o hidróxido? Porque a minha titulação é baseada na formação do complexo. Se tem alguma coisa que está interferindo na formação do complexo, isso não é bom para a minha análise. Eu preciso que o metal esteja disponível para reagir, por exemplo, com EDTA. Se ele forma um precipitado, dependendo da estabilidade do precipitado, ele não vai ter para reagir com EDTA. Ele primeiro forma o precipitado, para de formar o complexo com EDTA. Ah, entendi. Obrigada. E agora, se eu uso esse auxiliar, eu tenho que multiplicar a constante de formação vezes o alfa-4, que corrige o pH, e vezes o fator beta. Então, a diferença é exatamente a presença desse valor de beta. Esse valor de beta, ele é determinado a partir da concentração, por exemplo, da amônia que você trabalha, tá? Mas não é necessário você, no caso nosso, né, da área da saúde, não é necessário você calcular. Ele é baseado nas concentrações do metal e, lógico, né, do íon amônio. Tá? Não há necessidade, não. O importante é que você saiba que se você estiver trabalhando com um exercício que apareça o valor beta, é exatamente isso. Então, existem cálculos que você não precisa se preocupar com a formação de outro tipo de composto, e existem situações que você precisa. Então, geralmente, para o zinco, você utiliza esse fator beta para fazer o cálculo. Ok? Então, a diferença para nós, na hora de fazer aquela cotitulação, é essa aqui, ó. Em vez de você usar
o K'F, que era apenas a constante de informação, que é tabelada, vezes o alfa4, que é tabelado, você vai usar para o K'2F, ou K2'F, o constante de informação, o alfa4 e o beta. Tá? Então, são 3 valores que você precisa trabalhar quando você utiliza esses agentes complexantes auxiliares. Nós não vamos repetir a curva de titulação, e como nós fizemos na aula passada, você já sabe que a diferença é só o milimol é do mesmo jeito que calcula, depois montar a reação é exatamente, a amônia não entra na formação da reação. Então, você vai ter, calcular o milimol, tanto do metal quanto do DDTA, montar a reação para ver qual deles está em excesso, ou seja, qual que eu vou calcular o P do metal e do EDTA, em qual situação. A única diferença é essa. Em vez de você usar o K'F, que é o Kf vezes alfa4, você vai usar o K2'F, o Kf2', que é Kf vezes alfa4 vezes B. O modo de calcular a curva de titulação é exatamente igual nós fizemos da aula passada. Certo? Espero, lógico, né, que vocês tenham refeito os cálculos ou calculado outros, né, para ficar bem mais claro, né? Bom, um indicador um complexante indicador, ele é o quê? Nada mais é do que um ligante. O que é um ligante mesmo? É um composto que pode ser carregado ou não, que tem a par de elétron disponível para... Coloquei sim, não coloquei não? Eu baixei ela, de repente eu não coloquei, mas baixar, não, eu ponho agora então, assim que acabar a aula. Tá? Na minha cabeça, eu acho que eu só baixei, que ela vem no meu e-mail, baixo para depois eu colocar. De repente por causa desse... Então, um indicador, ele é um ligante, tá? Ou seja, é uma substância que tem par de elétron disponível. Ele pode estar carregado, ele pode não ser carregado, tá? Então, isso aí... Como ele é um ligante, então nós temos uma situação, ó, o indicador que está dissolvido, o indicador reage com o metal e forma o metal indicador. Como qualquer indicador, ele precisa mudar de cor. Então, aqui ele tem uma cor A, e quando ele está ligado no metal, ele tem uma cor B. Só que aí você pense um pouco. Olha bem, eu estou no meu Erlenmeyer com uma solução de metal. Quando eu pingo 3 gotinhas de indicador, qual cor que vai ficar aqui, gente? Eu estou com o meu metal no Erlenmeyer. Eu pingo 3 gotinhas de indicador. Qual cor que ele vai ficar aqui? Gente? Perguntei? Que cor que ele vai ficar? Na cor A ou na cor B? Na cor A? Na cor A. Por quê?
No início da titulação, tem muito metal no meu LMI. Então, quando eu pingo o EDTA, ó, ele vai estar todo complexado com o metal. O que acontece durante a titulação? O metal com o indicador, ele reage com o EDTA, e aí forma o metal EDTA e libera o indicador. Quando que acontece que a quantidade do indicador complexado e não complexado fica daquele de 1 para 10, ou seja, maior que 10? Depois o ponto de equivalência. Então, quando acabar todo, primeiro, o EDTA reage com o metal livre, é lógico, né? Primeiro, porque você colocou 3 gotinhas de indicador. Então, tem muito metal livre. Então, primeiro, o EDTA reage com o metal livre. Pessoal, caiu a energia do campus aqui, e aí a internet caiu também. Aí eu estou usando a do celular, né? Então, se der alguma falhada, vocês me avisam, ok? Bom, então está falando o seguinte: quando você coloca a sua amostra contendo metal no LMI, coloca 3 gotinhas do indicador, vai formar essa cor aqui. Quando você começa a adicionar o
EDTA nessa solução aqui, nessa solução eu tenho um metal indicador e tenho um metal livre. Então, primeiro o EDTA reage com o metal livre. Só depois que acabar todo o metal livre que ele começa a reagir com o metal indicador. Como tem pouco, porque são 2, 3 gotinhas de indicador, quando o indicador passar dessa forma para essa, aí muda para a cor A. Ou seja, muda de cor no ponto de equivalência. É exatamente isso que nós queremos de uma titulação, né? Você está titulando, quando chega no ponto de equivalência, muda a cor. Entenderam? Então, relativamente simples. Você tem que imaginar o que você tem no LMAI, sempre 3 gotinhas de indicador. No nosso caso, o indicador mais utilizado é o negro de eriocromo T. Negro de eriocromo T. Eu tenho essa estrutura aqui, ó. Assim. Essa é a estrutura do negro de eriocromo T. Então, você olhando para a estrutura, você fala assim, opa, esse aqui deve ser um bom ligante, né? Por que ele deve ser um bom ligante? Ele tem átomos de nitrogênio, ele tem átomos de oxigênio, e todos são átomos que têm pares de elétrons disponíveis para fazer essa ligação com o centro metálico. Então, o negro de eriocromo T, ele é um dos mais utilizados na complexação. Esse é o negro de eriocromo T. Agora, observe que ele tem grupos OH, tá? Ou seja, ele pode estar carregado ou não carregado. Então, dependendo do pH da solução, ele pode estar carregado ou não carregado. Ele pode ser vermelho, passando para azul. É geralmente essa tonalidade que nós usamos no laboratório. Quando vocês voltarem, nós vamos fazendo as titulações, você vai ver isso. Geralmente passa do vermelho vinho, né, para um tom de azul, dependendo da concentração do metal e do indicador, um azul um pouquinho mais escuro. Mas esse é um indicador muito utilizado, que é o negro de eriocromo T. Não precisa, tá, gente? Não precisa decorar a estrutura, não, tá? O interessante é você lembrar. Né? Se você pegar, por exemplo, o etanol é um ligante. O etanol, ele tem um par de elétrons, por causa do oxigênio, só que ele não tem uma estrutura que consegue ser visível, ou seja, tem uma cor na região do visível. Quando vocês forem fazer a analítica 2, que é instrumental, aí você vai ver que uma substância, para ser colorida aos nossos olhos, ela precisa de uma composição de duplas conjugadas ou de
presença de metal para ser colorida. Oi, Lohana. Esse o negro de heliocromo, ele vai mudar só com a presença do metal, né? O pH não vai interferir, né? Não, interfere por quê? Porque ele tem grupos negativos. Todo ligante que tenha grupo negativo, ele pode ser protonado ou não. Tá? Então, depende sim. E outra coisa também, lá na nossa titulação, nós tamponamos em pH 10. Então, sim, o negro de heliocromo T, por exemplo, em pH mais básico, ele é vermelho mais para vinho, e em pH mais ácido, ele é vermelho. Só que quando ele está complexado, aí ele passa para azul. Então, ele pode ser vermelho, azul, ou mais um tom de vinho, tá? Ou até um tom mais de amarelo, alaranjado. Vai depender do pH. Tá? Todo indicador acontece isso? Ele vai mudar sempre com o pH da solução? Sim, sim. Não vai ser, tipo, não tem outra coisa, né? Isso, dos casos, porque o que acontece? Quando você tem o metal, ele é carregado na solução. Então, o que os Existem os complexos que são formados por ligantes neutros e existem os que são os ligantes negativos. Então, no caso dos metais, geralmente, a constante de formação dos negativos é um pouco maior do que as do neutro, por causa da atração eletrostática, né? Além do par de elétrons, ainda tem a neutralização, digamos assim, dessa carga do metal. Ah, entendi. Obrigada. Mas não necessariamente ele tem que ser carregado. Tá? Existem os ligantes neutros. Então, para ele ser um indicador, não necessariamente ele tem que estar carregado. Porque o metal também reage com... Ele não precisa estar carregado para ligar com o metal. O que ele precisa ter é par de elétrons disponíveis. Por isso, ele tem que ser o que nós chamamos de base de Lewis. O carregado só pode ajudar na formação do complexo, mas não necessariamente precisa estar carregado para fazer isso. Não, existem N complexos aí, nós chamamos de complexos aniônicos, por exemplo, que está sobrando carga negativa nessa região do complexo. Então, precisa de contrair os positivos ou contrair os negativos e assim vai. O mais importante nesse momento é que tem átomos que tem elétrons com pares de elétrons disponíveis. Esse é o momento. Outro momento é o que vocês vão ver, né, provavelmente com o Frank, na analítica 2, é que essa composição aqui, ó, ela é visível a olho nu, ou seja, ela é colorida. Por que ela é colorida? Ela é colorida por causa dos pares de bases conjugadas aqui. Essa conjugação faz com que consiga absorver a luz do visível e aí muda de cor. Tá? Então, não é qualquer ligante, ou seja, se você colocar, por exemplo, né, quando você dissolve ferro 3 e fala assim, é ferro 3 aquoso, ou seja, ferro 3 dissolvido em água. Na realidade, o que tem lá dentro é ferro ligado à água. Então, a molécula de água está ligada ao ferro. Então, onde você lê nos livros ferro 3 aquoso, na realidade é isso aqui que que existe lá. São moléculas de água ligadas ao ferro, formando um complexo de ferro 3 e água. Só que como a água tem em todo lugar, então por isso que nós não indicamos, né? Mas o modo correto de escrever seria isso daqui. Ou isso, né? FeOH2, 6. No caso aqui é 3+. Ou H2O, 6, né? Também aí, depende da nomenclatura que você está usando. Então, sempre que você pensar em metal em água, ele deve estar complexado com a água. Só que não se conta, né? É muito... não há necessidade, digamos assim, nas nossas teorias.
Outro ligante que é utilizado é a murexida. A murexida ela é neutra. Não, ela é carregada também. Quer ver? Ela tem essa forma aqui. C dupla O. Essa é a murexida. Ela é carregada negativamente aqui. Então, de novo, né? Ó, tem vários pares de elétrons aqui disponíveis para fazer a interação com o centro metálico. De novo, ela tem uma cor quando não está complexada e tem uma outra cor quando está complexada. Essa é a murexida. Geralmente nós usamos a murexida para padronizar o EDTA e o negro de ureocromo T na hora da análise, né? Semestre que vem, quando nós formos analisar leite de magnésio, ou seja, magnésio e leite de magnésio, nós vamos fazer assim. Nós vamos padronizar o EDTA com a murexida e depois titular, né, a análise do magnésio com o negro de ureocromo T. Geralmente você não prepara uma solução de murexida, né? Você trabalha com ela em pó. E no caso do negro de ureocromo T, você trabalha com ela líquida, né? Não que a murexida também não possa, né? Mas você também pode trabalhar com ela em pó. Uma pergunta aqui? Então, observe que nós já vimos 3 tipos de indicadores. O indicador de ácido base, que é aquele composto orgânico, que dependendo do pH muda de cor, ou seja, interage só com o pH que é o efeito mais importante. No caso da volumetria de precipitação, o indicador mostra qual é o método. Então, se for um método de mó, usa o cromato, porque ele forma um precipitado vermelho com a prata. Se for de bolhar, não. Bolhar é uma solução de ferro 3+, que reage com excesso de tiocianeto, SCN-, formando um complexo. Olha o complexo aqui, tá vendo? Formando um complexo vermelho. Então, o ferro 3 com o tiocianeto forma um complexo vermelho. Olha o complexo, ou seja, né? E agora, a volumetria de complexação, que o indicador depende da complexação do metal, ou seja, quando ele complexa com o metal tem uma cor, e quando ele deixa de complexar, ou seja, passa do ponto de valência, ele tem uma outra cor. Sempre naquela relação de próxima de 10. A cor começa a ser efetivamente visualizada quando essa proporção, ou seja, a quantidade de um é em torno de 10 vezes a quantidade do outro. Então, isso que tem que estudar, né? Pensar bem, espera aí, antes do ponto de valência, eu tenho metal indicador. Depois do ponto de valência, eu tenho metal livre. Então, antes, o 10 vezes é o metal indicador, e depois o ponto de valência, quem vai ser o 10 vezes é o indicador livre, né? Pode estar carregado, pode não estar carregado, e assim temos que dar uma estudada, né?
Vamos fazer alguns cálculos agora, que é sempre assim, né? O que nós vimos na co-titulação é para você visualizar o que acontece lá no LMAR. Vimos lá, bem no início, né? Como toda técnica, né? Você, no caso lá da prestação, no caso lá da volumetria, de neutralização, os cálculos que podem estar envolvidos. Então, aqui é interessante fazermos cálculos que envolvam aquela análise que eu falei para vocês lá do leite de magnésio, né? E como toda técnica de titulação, a primeira coisa que nós vamos fazer é padronizar uma solução de EDTA. Então, olha que eu vou perguntar para vocês, hein? Olha aqui. Eu quero preparar 250 ml de uma solução de EDTA 0,0100 mols por litro. Eu quero usar nesse preparo esse composto aqui, ou seja, é o EDTA com 2 sódios. Então, só para lembrar mesmo, ó, a estrutura do EDTA é assim, né? Olha. CH2. Essa é a estrutura do DNA. Desculpe, do EDTA. Se eu coloquei esses 2 sódios, o que eu estou fazendo? Ó, em vez desse hidrogênio, é um sódio aqui, vamos pôr o outro aqui, ó. Então, eu quero que você determine para mim qual é a massa de EDTA disótico que eu preciso para preparar 250 ml de EDTA 001. Vou abrir o nosso sistema aqui para aquela nossa tabelinha periódica, para todo mundo usar o mesmo valor das massas atômicas. Então, vamos aqui, espera um minutinho. Estou abrindo aqui. Então, hidrogênio 1008, oxigênio 15999, carbono 12011, nitrogênio 14007, sódio 22,990. Determina o valor aí para mim. Qual é a massa que eu preciso de EDTA para preparar o 00100 aí? Enquanto eu vou tomar uma água.
Enquanto vocês fazem o cálculo, eu vou ver se a internet aqui voltou, tá? Então, se der uma travadinha aí, vocês não liguem não, tá? Zero oitocentos e quarenta. Alguém achou aí? Parecido, igual, diferente? Deixa eu fazer aqui para conferir. Zero oitocentos e quarenta. 0841. Não, 08405. 8405 gramas.
Massa 4 casas decimais, né? Já que nós vamos usar uma balança analítica para qual foi a massa molecular que vocês encontraram? Qual o valor da massa molecular? É isso aí, ó, 336, 208. Então, 336, 208, vezes 0,250, que é o volume, vezes 001, dá 0,84052. 4 casas, 0,8405. Bom, espero que todos tenham tentado fazer. Se você não conseguiu, me fala aí o que não deu, para eu ajudar.
Então, vamos fazer no outro agora. Titulação direta primeiro. Vamos lá. Vinte e 25 ml de uma amostra contendo cálcio foi titulada usando 6,5 ml de EDTA 0,100 mols por litro, fator de correção 1,007. Bom, letra A, qual a concentração de cálcio na amostra? Determina para mim aí. Quando não foi comentado que tipo de unidade na concentração, mas é dado em mol por litro, subentende-se que a concentração que você vai encontrar também é em mol por litro, tá? Lembrando que a titulação do EDTA é sempre de 1 para 1. Tem-se o volume da amostra, o volume do EDTA, a concentração do EDTA. Encontra-se, então, quanto deu?
006. Faltou uma casa aí, o Brian. 3 casas depois do último 0. O fator de correção, ele corrige a concentração. Então, quando você for utilizar a concentração do EDTA no exercício, você tem que usar a concentração dada vezes o fator de correção. Essa vai ser a concentração verdadeira que você deve utilizar. Onde for concentração de EDTA, meia, 65? Então, no ponto de equivalência, a quantidade de cálcio é igual à quantidade de EDTA. Substituir concentração de cálcio vezes volume da amostra de cálcio. Concentração do EDTA vezes volume do EDTA. Substituindo concentração de cálcio vezes volume da amostra, 25. Concentração do EDTA, 0,100 vezes 1,007 vezes o volume do EDTA, gasto no ponto de equivalência, 16,50. Então, pelas continhas do pessoal aí, deu 0,0665 mols por litro. Alguém não conseguiu? Alguém quer perguntar? Professor. Oi. Ah, certo. Ah, não, tá ok. É porque estava visualizando aqui diferente, mas é porque a imagem melhorou aqui, aí deu para ver aqui. Ah, tá. Obrigado. A internet hoje está meio oscilante. Então, essa é a pergunta de sempre, né? Essa é a clássica. A outra clássica é, né? Ó, qual o teor, qual é o teor, peso por volume, só que agora eu vou colocar de cloreto de cálcio na amostra. E o cloreto, vamos pegar a massa exata do cloreto aqui, ó. O cálcio, 40,0784. Isso. E o cloreto, 35,45. Então, determina aí o teor peso por volume.
Só que agora não de cálcio, eu quero de cloreto de cálcio, né? Você pode fazer direto usando a massa do cloreto de cálcio, já que é sempre de 1 para 1, ou fazer do cálcio e depois transformar para o cloreto de cálcio através da estequiometria. Você que manda. Sei se é a internet que tá, né? Parece que a imagem tá meio... Não é?
Ou está chegando normal para vocês aí? Tá falhando um pouco, às vezes funciona, às vezes não. Não, é que antes não dava e agora. Efeitos especiais. Então, deu quanto aí a nosso teor peso por volume? Ó, de novo, hein? No ponto de equivalência, a quantidade de... Só que como o cálcio para o cloreto de cálcio é de 1:1, então a quantidade de cloreto de cálcio está para a quantidade de EDTA. A massa de cloreto de cálcio sobre a massa molecular do cloreto de cálcio está para a concentração do EDTA vezes o volume do EDTA. Vai calcular a massa. Essa massa de cloreto de cálcio está para 25 ml de amostra. Em 100 ml de amostra, X. Olha o meu X aqui, ó. O X é o teor, peso por volume. Ah, acharam o resultado aí?
Aí é muito. Detalhe, hein? Ó, toda vez que você trabalha com massa aqui tem que ser em litros. Tá? Tem que dividir por 1000 lá. Senão dá esses resultados maiores. Quando trabalha concentração de um lado e concentração do outro, não precisa, não. Mas quando trabalha com massa, aí precisa. Zero 07375. Bateu, pessoal? O X deu 0,7375 gramas para cada 100 ml. Aqui só uma correçãozinha. Aqui, gente, toda vez que nós falamos em gramas por 100 ml, nós estamos falando em percentual. O percentual, geralmente, são só duas casas. Então, o peso por volume, nesse caso, seria 0,74 gramas para cada 100 ml. Tá? Então, sempre que trabalhar com percentual, vamos trabalhar, né, com duas casas decimais.
Só caiu de novo a internet aqui. Alguma pergunta aqui, gente, dessa questão? Bom, como hoje a internet não está colaborando muito, vamos encerrar a aula alguns minutinhos mais cedo. E aí, então, hoje eu já coloco as aulas lá, já coloco a atividade dessa parte da volumetria de complexação. E a semana que vem nós começamos a parte de volumetria de oxo-redução. Tá bom? Então, bom dia a todos, bons estudos, e que vocês e seus familiares fiquem bem. Tá? Um abraço, pessoal.